BATV. Oferecimento: Lava Louças TU. Louças mais limpas, mais eficiente, mais econômico. 8 homens, entre empresários da região, ex-prefeitos e ex-secretários municipais, foram presos nesta tarde, acusados de corrupção. Os 8 detentos foram distribuídos em 3 celas, sem nenhuma regalia. Comerciantes fecham as portas em protesto contra a violência na Praça 9 de Novembro, em Vitória da Conquista, e já estão abertas as matrículas nas escolas da rede estadual de ensino, agora no BATV. Olá, boa noite. A Polícia Federal cumpriu esta manhã 13 mandados de prisão e 36 mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista e outros 9 municípios da região. A operação investiga fraudes na educação e na saúde de prefeituras. 8 pessoas foram presas. A Operação Gran Falum da Polícia Federal começou na manhã de hoje em Vitória da Conquista e outros 9 municípios da região sudoeste. 12 mandados de prisão foram cumpridos. Foram presos o ex-prefeito José Bahia de Tremedal, Elbson Soares, ex-prefeito de Anagé, Edinaldo Meira Silva, ex-prefeito de Bom Jesus da Serra, e Norma Sueli Coelho, ex-prefeita de Caraíbas. Também foi preso o ex-vice-prefeito de Belo Campo, José Henrique Tigre, e o presidente do PSB em Vitória da Conquista, Elvi Cardoso, além de empresários que ainda não tiveram os nomes revelados. Uma pessoa ainda está sendo procurada. Outros 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os materiais apreendidos estão vários cheques e documentos, computadores de empresas suspeitas de envolvimento nas fraudes e 6 carros, 3 0 km, todos comprados com dinheiro público, segundo a Polícia Federal. O prejuízo estimado é de mais de 60 milhões de reais aos cofres públicos. As verbas são federais. Segundo a Polícia Federal, a operação começou em 2008 e teve apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. 140 policiais federais participaram da operação. Eles estão de Vitória da Conquista, Sergipe, Brasília e Minas Gerais. Essa é a maior operação contra a corrupção desde a implantação da Delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista. Tem absurdos de, por exemplo, 5 empresas serem sediadas numa casa de 30 metros quadrados numa cidadezinha dessas pequenas. A gente tem absurdos de empresas que, por exemplo, receberam milhões para fazer coleta de lixo e esse lixo era recolhido num carro de boi. A gente tem absurdos, por exemplo, de empresas que receberam 50 mil reais para fazer transporte escolar num mês de janeiro que não teve um dia letivo. E a gente tem absurdos de empresas, por exemplo, que declararam transportar num dia só, fazer um ônibus, por exemplo, ter andado mais de 2.500 quilômetros num dia só numa cidadezinha de 10, 20 mil habitantes. E, por fim, a gente pode citar, por exemplo, absurdos do tipo empresas que faziam transporte escolar e não tinham um ônibus, um veículo cadastrados. Ainda segundo a polícia, 7 empresas estão envolvidas no esquema. Entre elas, a Associação do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia, acusada de fraude médica. A fraude médica, por exemplo, era um tipo de fraude que ocorria com a contratação de médicos para cumprir jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, das quais eram cumpridas 2. O advogado do ex-prefeito de Tremedal, José Bahia, esteve na delegacia para acompanhar o depoimento. É evidente que nós vamos buscar, inclusive, a revogação de medida que determinou a prisão, em virtude de que entendemos que a operação já foi completamente realizada, inclusive com as buscas que deveriam ser feitas. Ele foi preso dentro da própria residência, não é a pessoa que gostaria de se encontrar foragida ou tem essa intenção. Está à disposição da justiça, espera que a justiça seja feita, inclusive, para poder provar que ele não tem nada a ver nas acusações que são contra si formuladas. A produção do BATV solicitou uma posição da direção da Santa Casa sobre as investigações da Polícia Federal, mas a assessoria informou por telefone que a instituição só se pronunciará sobre o assunto amanhã. E as mulheres acusadas de envolvimento no desvio de dinheiro público foram ouvidas e liberadas pela Polícia Federal. Os outros 8 presos foram levados ao presídio nesta tarde. Os acusados chegaram ao presídio Nilton Gonçalves neste camburão da Polícia Federal, por volta das 3 horas da tarde.
são ex-prefeitos, ex-secretários municipais e empresários de 10 cidades da região, incluindo Vitória da Conquista. A maioria dos acusados tentava esconder o rosto. Nenhum deles quis gravar entrevista. Entre os acusados estão o médico Elvi Cardoso e os ex-prefeitos de Tremedal, José Bahia, de Bom Jesus da Serra, Edinaldo Meira Silva e de Anagé, Elbson Soares. Elbson é acusado de participar de um esquema de corrupção que desviou mais de 14 milhões de reais de verbas públicas. Tem alguma coisa a falar? Não. 13 acusados foram apresentados à Polícia Federal, 8 homens e 5 mulheres. Os homens foram encaminhados para o presídio Nilton Gonçalves. Eles foram colocados em 3 celas comuns. A nossa unidade ela não tem nenhuma cela especial e eles irão para uma cela comum. Terão um tratamento como os outros internos. As mulheres acusadas de envolvimento no desvio de dinheiro público foram ouvidas pela Polícia Federal e liberadas por colaborar com as investigações. A determinação da Justiça é que os 8 acusados fiquem presos por 48 horas. Eu conversei com advogados de alguns detentos, mas nenhum quis gravar entrevista. Eles disseram que só vão se pronunciar sobre o assunto depois do resultado do pedido de liberdade provisória dos acusados, o habeas corpus. Veja a seguir, comerciantes de Vitória da Conquista fazem manifestação e pedem mais segurança. Agora são 7 horas e 21 minutos. A temperatura média em Vitória da Conquista neste momento é de 23 graus. Casa limpa e perfumada todo dia. Para um ambiente mais limpo e perfumado, não tem segredo. Limpador perfumado TU. Limpeza e perfume por muito mais tempo. Com educação, uma pessoa pode construir qualquer coisa. Volta às aulas, uma campanha da Globo e de todas as famílias do Brasil. O Bom Preço quer saber, para o que você economiza? Para realizar meu sonho de ser uma grande médica. Eu trabalho como garçonete. O meu salário é R$700, pago R$400 de aluguel e eu ainda mando dinheiro para minha mãe. Se eu não cobrar aqui, meu mês não fecha. Doutora, balanço de água. Eu vou chegar lá. Quem economiza, realiza. O Bom Preço tá com a gente. CD Ludmilla Ferber, Pra Me Alegrar. Um álbum com 13 canções inéditas e emocionantes. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro. Uma voz marcante e participações super especiais. CD Ludmilla Ferber, Pra Me Alegrar. Você adora, a Som Livre toca. A segunda fase do Bairrão já está na metade e a corrida para conquistar uma vaga está esquentando. Nesta quarta-feira, a disputa fica entre os líderes de cada grupo, Juazeirense e Vitória. Vamos saber quem está mais próximo da semifinal. Depois do Big Brother, futebol é aqui, na Rede Bahia. 22 filhotes de periquitos apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual na BA-262 foram levados ao CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Vitória da Conquista. Os animais estavam com um homem que viajava escondido na carroceria de um caminhão. A apreensão dos periquitos foi no final da tarde desta segunda-feira, durante uma abordagem no posto da Polícia Rodoviária Estadual, entre Vitória da Conquista e Anagé. Os 22 filhotes de periquitos foram encontrados neste caminhão. Os animais estavam dentro desta caixa e apresentavam sinais de maus tratos. Segundo a polícia, ao revistar a carga do veículo, encontrou também 3 pessoas debaixo de uma lona, entre elas Carlos Alves da Silva. Carlos assumiu que os animais eram dele e ainda disse que o motorista do caminhão, Magicácio Santos Ramos, não sabia que ele estava levando os periquitos. Carlos Alves da Silva não quis gravar entrevista, mas disse à polícia que comprou os animais na cidade de Maitinga, cada periquito por R$3, e iria revender em Vitória da Conquista por R$5. De acordo com a polícia, isto caracteriza tráfico de animais. Carlos pode responder por crime ambiental.
O motorista Magicácio Ramos cometeu infração gravíssima de trânsito ao transportar passageiros em compartimento de carga. A multa é de mais de R$ 190 e ganha 7 pontos na carteira. Todos foram encaminhados para o Distrito Integrado de Segurança Pública, o DISEP, inclusive os periquitos e o caminhão. Em Itabuna, no sul do estado, uma testemunha do caso do adolescente que morreu depois de uma perseguição policial contou que viu o garoto sendo atropelado pela viatura da PM no domingo. 5 policiais que estavam no carro já foram ouvidos pelo comando e negam essa versão. Um inquérito administrativo foi aberto para apurar a denúncia. Ontem, manifestantes revoltados com a morte do garoto voltaram a protestar. Hoje o clima na cidade está tranquilo. Nenhum protesto ou ato de vandalismo foi registrado. Ontem, depois do enterro do adolescente Nadson Pereira de Almeida e do protesto pacífico feito por parentes, vândalos apedrejaram a sede da Secretaria de Transporte e Trânsito, onde no domingo carros e motos foram queimados. Segundo a polícia, também ontem à noite, um grupo apedrejou e ateou fogo em um ônibus de transporte universitário. A onda de reações violentas nos últimos dias foi motivada pela morte do adolescente. No domingo, segundo testemunhas, depois de uma perseguição policial, ele foi atropelado pela viatura da PM. Ele passou, a viatura veio logo atrás, correndo atrás dele, bateu no fundo da moto, ele caiu. Assim que ele caiu, ele passou por cima do menino, depois deu a ré para fugir, foi na hora que a população chegou. O coordenador da Polícia Civil de Itabuna, Evi Paternostro, informou que o laudo da perícia técnica disse que a vítima morreu de traumatismo em decorrência de acidente e só vai dar entrevista depois que todas as provas forem coletadas. Isso inclui não só o laudo da morte do garoto, como também o laudo pericial dos veículos e o depoimento das testemunhas, o que deve acontecer em 30 dias. Os policiais, no termo de declarações que foi prestado no domingo, disseram que não houve o atropelo, não é? O que não quer dizer que seja a verdade isso. Nós, como comando, temos a obrigação de buscar a verdade. As pessoas querem justiça, nós também queremos a mesma justiça, só que nós temos a obrigação de fazer tudo de forma legal. Comerciantes fizeram hoje um protesto em Vitória da Conquista. O protesto foi organizado pelo movimento contra a morte prematura. Os manifestantes foram à Praça 9 de Novembro. Os comerciantes fecharam as portas das lojas em apoio à manifestação e saíram às ruas com cartazes, faixas e carros de som. O protesto foi realizado para exigir do poder público providências contra os assaltos frequentes ao comércio da cidade. Agora o tempo, uma quarta-feira de sol sem previsão de chuva em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade varia entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Tempo firme em Caraíbas, sem possibilidade de chuva nesta quarta-feira. 18 graus é a temperatura mínima e a máxima é de 33. Em Belo Campo, sol com algumas nuvens. A mínima é de 16 graus e a máxima de 30. E você vai ver em instantes o calendário de matrículas da rede estadual de ensino. Ah, o carnaval, com suas luzes, cores e ritmos. E para essa festa ter ainda mais brilho, siga nossas dicas de segurança. Não jogue serpentina na rede elétrica. Não suba em postes, marquises e árvores próximos à rede elétrica. Em caso de fio caído, fique longe e chame a Coelba. Carnaval seguro é assim. Você se diverte e nós trabalhamos para fazer uma festa cada vez mais bonita. Coelba, com você no carnaval. Peteleco, né? Você não tem vergonha de fazer apologia à violência, não? Peteleco? E esse cabelo azul, claramente um recurso visual para atrair as crianças. Sem falar nessa flor que esguicha água. Isso é desperdício, hein? Cadê a sua consciência ambiental, meu amigo? Francamente. O CONAR é responsável por regular a publicidade no Brasil e todos os dias recebe dezenas de reclamações. Muitas são justas, outras nem tanto. Confie em quem entende. Confie no CONAR. Taeme e Thiago lançam um novo EP, Novos Tempos. 5 músicas inéditas, incluindo o novo sucesso, Cafajeste. Eu gosto daquele Cafajeste, aquele que não liga e que não me merece. Taeme e Thiago,
Novos tempos. Lançamento Som Livre. Marcelo desconfia que Álvaro só está interessado no dinheiro da sua mãe. Eu vou te provar que o Álvaro gosta de mim. Como? Eu não vou pagar mais nada pra ele. E eu quero ver se vai mudar alguma coisa na nossa relação. Heloísa descobre que, graças a Tomás, ela não perdeu tudo que tinha. Quer dizer que se não fosse o Tomás, quando o LC sumiu, eu e a minha filha teríamos ficado sem nada? Sem nada, nada. Nesta terça, Além do Horizonte. Amanhã o Bahia Meio-Dia vai abrir espaço para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Uma das nossas equipes de reportagem estará às 11h30 da manhã na Praça Vitor Brito, em Vitória da Conquista. E estão abertas as matrículas nas escolas da rede estadual de ensino. As matrículas podem ser feitas pela internet. Veja como fica o calendário completo. No primeiro dia de matrícula, estudantes e pais de alunos chegaram cedo nas escolas à procura de vaga na rede estadual de ensino. Às 5 horas da manhã já tinha fila no Centro Integrado Navarro de Brito. A diretora do colégio disse que não é necessário fazer esse tipo de sacrifício para conseguir se matricular. O pessoal está chegando aqui 4 horas da manhã, 5 horas, mas não tem essa necessidade. Nós vamos atender a todos os alunos que procurarem a escola. As matrículas podem ser feitas também pela internet, no Sistema de Gestão Escolar, o SGE. Está no site www.educação.ba.gov.br/matrícula, sem tio e sem cedilha. Quando o aluno vem até a escola para fazer a matrícula, a direção da escola também precisa usar o sistema na internet, o SGE. Mas em Vitória da Conquista, as escolas vêm reclamando da lentidão do sistema. Alisson conseguiu na segunda tentativa. Eu estou voltando para o colégio novo, porque eu não gostei do outro colégio anterior que eu estava estudando. Até essa terça-feira, as matrículas são para estudantes como Alisson, alunos da rede estadual que querem mudar de escola. De quarta até quinta, a vez de fazer as matrículas é de quem estudava em escola municipal e precisa se transferir para uma estadual. Sexta e segunda-feira que vem, dias 21 e 24, são as matrículas para o ensino fundamental ou o Programa de Educação para Jovens e Adultos, o PROEJA. Nos dias 25 e 26, para o ensino médio e técnico nível médio, são os cursos de qualificação profissional. O diretor da Direc 20 fala sobre os documentos necessários. Certidão de nascimento, o RG, CPF, comprovante de endereço, histórico escolar ou declaração, atestado de escolaridade e 2 fotos. De acordo com o diretor da Direc 20, o Estado vai oferecer transporte escolar gratuito para alguns alunos que moram longe da escola onde vão estudar. Nós teremos um grande deslocamento de estudantes em função desses conjuntos habitacionais no Campinho e no Mirucário. Esses alunos não ficarão sem estudar por falta de acesso. Eles serão garantidos a matrícula e também um transporte no matutino e no noturno para se deslocar para essa unidade de ensino. O BTV de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. BATV. Oferecimento